Olá, meu amigo, tudo bem? Obrigado por andar na palavra comigo. Pastor Wesley aqui. Estamos falando sobre vislumbres do Evangelho, coisa que vemos em diversas partes da Bíblia, que sempre foi indicando a pessoa, apontando para a realidade da obra salvadora de Jesus Cristo, o que Ele, o Filho unigênito de Deus, ia fazer para salvar o ser humano do seu pecado, a quem quiser. Uma coisa, e hoje gostaria de dar um exemplo, porque até Paulo se referiu a esse evento na história da nação de Israel e mencionava em 1 Coríntios 10 como fosse um vislumbre, como foi um retrato da salvação. Qual foi o evento? O evento foi quando o povo de Israel, quando os hebreus atravessaram o Mar Vermelho em terra seca. Deus fez um milagre incrível. O povo saindo do Egito, depois da última praga, eles saíram e desceram no deserto alguns dias. Eles chegaram a um ponto onde chegaram a uma praia e estava ali na frente deles só o Mar Vermelho, só uma área grande. Durante a descida deles, o faraó tinha se arrependido da decisão de liberar eles, de soltar eles, e ele se decidiu a pegar o exército todo e ir atrás dos hebreus para prender eles, escravizar eles novamente. E depois o povo, chegando lá naquele lugar, tinha que parar, e daí considerando o que vão fazer, depois ficaram cientes, o faraó está chegando com o exército. Aí o povo temia, eles clamavam a Deus e eles clamaram a Moisés, porque o nosso Deus nos trouxe até aqui para só morrer aqui. E Moisés olhou para Deus e orou, e Deus disse: o que você está fazendo? Vai para frente, levanta a sua vara e vai. E Deus fez um milagre, ele abriu o Mar Vermelho, eles atravessaram o Mar Vermelho e todos chegaram, todo o povo de Israel chegaram ao outro lado do mar. O faraó, querendo seguir atrás deles e continuar com o plano deles, ele e o exército estão entrando. A Bíblia diz que Deus fez as águas voltar a seu lugar. Destruiu o exército, as forças do Egito naquele momento. E como esse é um vislumbre do Evangelho? Pois Paulo se referiu a essas águas do Mar Vermelho como fossem tipo um batismo no Antigo Testamento, simbolizando a morte, sepultura, passando pelas águas o povo, sepultura e ressurreição, né? Mas no momento, naquele evento, vemos como os israelitas não poderiam salvar a si mesmos. Eles chegaram ao limite do que eles poderiam fazer, e para se salvar, Deus ia ter que fazer algo. O povo não ia ter como. Seria necessário Deus abrir um caminho, uma porta para eles se salvar do perigo que estava chegando, a morte que estava chegando atrás deles. E foi isso que aconteceu. O povo chegou ao seu limite, não tinha o que mais fazer, não tinha como se salvar. Eles não poderiam defender-se do faraó. O exército não tinha armas e armadura e um exército bem treinado, tudo isso. E eles clamando a Deus, Deus mandou Moisés fazer algo que só Deus poderia fazer através dele. E Moisés, falando com Deus e chegando ao limite da água e levantando, subindo aquela vara, não faz sentido o que aconteceu, humanamente falando. Foi Deus abrindo o caminho para eles. E é isso que Deus fez na salvação. O ser humano não pode salvar a si mesmo. A salvação vem dele. E ele é a porta, Jesus Cristo é. Ele é o caminho. Deus abriu o caminho para o pecador chegar até a presença deles. E depois, o faraó, o exército, os capitães, todo mundo, pensando, nós conseguimos fazer isso também. Tentando fazer, foram destruídos. Não tinha como. A obra da salvação só Deus pode fazer. E qualquer que pense que ele consegue salvar a si mesmo, que ele tem como se justificar nos olhos de um Deus todo santo, será condenado para sempre. Deus fez o plano da salvação e Deus trouxe, ele acompanhou a Israel e levaram todo mundo para o outro lado.
E a graça de Deus é tão maravilhosa, e a salvação é tão perfeito e total completo, que Deus não salva, Ele anda conosco, Ele nos acompanha, e Ele nos leva até o outro lado da morte. E estaremos com Ele para sempre. Muito obrigado pelo tempo. Deus os abençoe. Até a próxima.